Amém. Então vamos lá? Glória a Deus. Quem que é o abençoado que vai começar a louvar para nós aí? Somos aqueles, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais e na tua paz largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura. Sara todas as feridas, me ensina a santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura. Sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em nós, glória a Deus. Quando meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã dourado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar. Senhor, Senhor, quebra meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor e purificar. Eu quero ser limpo como Naamã do teu poder. Senhor, quebra meu orgulho, eu quero crescer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã do teu poder. Glória a Deus! Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Meus amados, podem se sentar. Amém. Glória a Deus. Meus amados, bom dia para todos. A paz do Senhor para todos nós. Amém. Deus tem grandes bênçãos para nos entregar. Amém. Foi como nós cantamos essa música agora. Deus está preparando grandes bênçãos. E para que nós possamos receber essas bênçãos, vai depender somente de mim e de você. Amém? Deus, Ele nos deu o livre-arbítrio. E através desse livre-arbítrio, nós condicionamos a nossa vida no dia a dia. Certo? Deus, Ele é amor, Ele é misericórdia. Você entendeu? E hoje nós vamos falar de sermos submissos aos nossos líderes,
paciência em Deus, amém? Então, se nós tentarmos seguir o que a palavra de Deus nos fala, nós seremos muito bem sucedidos, certo? Então, para que nós possamos ter menos sofrimento aqui na terra, a gente tem que tentar seguir o que Deus tem proposto para nós, amém? E essa palavra, em primeiro lugar, ela vem de encontro, até falado comigo, certo? E eu tenho certeza que Deus vai falar comigo e com você, amém? Amém. Vamos abrir a nossa palavra de Deus em 1 Samuel, capítulo 15, certo? A partir do verso 10. Bem, quando todos estiver pronto, 15, 10. 1 Samuel 15, 10. Samuel, amém? Espera o varão achar. Amém, irmão? Glória a Deus. Então vamos lá. Deus manda Samuel repreender a Saul. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou-me de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor. E madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se a Samuel dizendo: já chegou Saul e Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Então fez volta e passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito tudo, Senhor, executai a palavra do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de vacas que ouço? Disse Saul: de Amaleque a trouxeram, porque o povo perdoou ao melhor das ovelhas e das vacas, para se oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera e te declararei o que o Senhor me diz esta noite. E ele disse: fala. E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste com cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel, e enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente a esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até que os aniquiles. Porque, pois, não deste ouvidos à voz do Senhor? Antes voaste ao despojo e fizeste o que parecia mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvidos à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, o atender melhor é do que a gordura de camelos, porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Amém? Vamos parar por aqui. Meus amados, veja bem o que essa palavra tem proposto para nós nessa manhã. Deus falou com o profeta Samuel e disse a Samuel: Samuel, fala para Saul que Saul está indo para uma guerra, e diga a ele que é para matar todas as pessoas, tudo, até os bebês que amamentavam. Eu não quero nada
é para matar as pessoas, é para matar o gado, as mulheres, certo? É para aniquilar com tudo. Só que naquela época, quando Deus falou a Samuel que falasse a Saul, Deus já tinha falado com Saul 3 vezes. E todas as 3 vezes, Saul desobedeceu a Deus. Todas as 3 vezes. Então Deus, ele tinha dado chances a Saul. E se você for analisar, naquele tempo, que isso foi no Velho Testamento, Deus ainda tinha misericórdia de nós, amém? Porque Deus, ele mandava, certo? O profeta aí diante do servo, e o servo de Deus desobedecia a Deus, que foi Saul. Então veja bem, meus amados, Deus, ele nos criou, nós somos a imagem e a semelhança de Cristo. Para os dias de hoje, o que Deus está falando? Que nós temos que ser submissos a todas as autoridades constituídas por Deus, amém? Nós temos que ter uma submissão diante de toda a autoridade, seja ela policial, política, você entendeu? Principalmente as autoridades que são nossos pais, amém? As autoridades que são nossos pais. E se nós se submetermos toda a autoridade constituída por Deus, você entendeu? Nós começaremos a ser pessoas bem-sucedidas aqui na terra, amém? Porque ser cristão, eu costumo falar para as pessoas que não é fácil. Ser cristão são para pessoas guerreiras. E eu creio que todos nós somos guerreiros de Deus. Eu tenho um amor muito grande pela vida de cada um de vocês, porque um dia eu fui pior do que vocês, amém? Um dia eu gosto muito de falar do meu testemunho, porque através do meu testemunho tem muitas pessoas espalhadas nas igrejas aqui em Araguari, certo? Eu fui um traficante de 16 anos, entendeu? E fui viciado em drogas por 16 anos e liberto de 10 tipos de drogas diferentes. E essa palavra de submissão aos nossos líderes, eu paguei um preço muito alto. Por quê? Porque no começo da minha conversão, eu queria fazer a minha justiça com as minhas próprias mãos. Eu queria confrontar alguns líderes, mostrar para ele o erro deles. E nós, que somos abaixo de uma liderança, quem tem que confrontar esses líderes é o nosso próprio Deus, que o criou, certo? Porque a palavra de Deus fala que Deus, Ele que vai fazer a nossa justiça. Porque quando eu e você quer fazer a nossa justiça, você entendeu? Nós não deixamos a Deus fazer a nossa justiça, você entendeu? E mais para frente, nós vamos pagar com um preço muito alto. Sim ou não? Sim. Amém? Então, o que acontece? É fácil ser submisso? É muito difícil. É complicado a submissão. Certo? Muitas das vezes, as pessoas que estão, os obreiros, certo? Principalmente vocês que estão aqui na casa de recuperação, um obreiro vem chamar a atenção da gente e a gente muitas das vezes fica constrangido, fica nervoso. Você entendeu? E muitas das vezes esse obreiro, certo? Deus permite que ele venha até errar com nós. Seja um obreiro da casa de recuperação, seja um pastor, você entendeu? Que esse obreiro, esse pastor, esse líder, ele venha errar com nós, certo? Deus permite isso acontecer, você entendeu? Porque Deus, o que ele está fazendo? Ele está tratando as nossas vidas, certo? Deus, ele está tratando conosco. E quando nós ficamos calados, abaixamos a cabeça, você entendeu? E aceitamos aquela correção, você entendeu? Você pode ter certeza que as bênçãos que Deus tem preparado para nós, ela vai nos abençoar, ela vai chegar até nós. Amém? Então Deus, ele tem grandes bênçãos para entregar para nós. Então, quando eu me converti, tem 16 anos que eu estou tentando ficar na presença de Deus, eu bati muito de frente
com as lideranças, certo? Eu batia de frente com os policiais, você entendeu? Com os pastores, certo? Eu batia de frente com toda a autoridade que estava a um nível maior do que eu. E eu vinha pagar um preço muito alto, certo? Então, quando a gente está servindo ao Senhor Jesus e nós não respeitamos a nossa autoridade, nós vamos pagar um preço alto, certo? Então, muitas das vezes, eu queria até falar para os irmãos, que quando os irmãos estiverem congregando dentro de uma igreja, que os irmãos tentem a ser submissos aos pastores e aquelas pessoas que dentro da igreja, elas estão num grau acima de nós, certo? Ah, mas o fulano, ele errou comigo, o fulano, ele está errado. Mas chega para o Senhor e fala: Senhor, faça a minha justiça. Porque quem vai nos justificar é Jesus. Ele é que vai nos justificar. Amém? Então, quando nós obedecemos a nossa liderança, certo? Deus está vendo que nós estamos sendo fiel a esse líder. Porque como que nós falamos que somos submissos a Deus, que amamos a Deus, sendo que nós somos desobedientes dos nossos líderes? Porque se nós desobedecemos as pessoas que estão mais alto que nós, dentro do mundo espiritual, se nós batemos de frente com essas pessoas, como que nós vamos obedecer a Deus, sendo que nós não vemos a Deus? Amém? Então, nós temos que começar a obedecer aos nossos líderes, certo? Então, eu vejo pessoas aí, muitas das vezes, falando mal do prefeito. Ah, que o prefeito é isso, que o prefeito é aquilo. Você entendeu? Você vê aí no Brasil as rebeliões que estão acontecendo dentro do Brasil, que estão se levantando contra o presidente da República. Então já aconteceu. O que vai adiantar nós fazermos uma rebelião, sendo que aqui nós acabamos de ler? Porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria. Você entendeu? Então, quando nós se rebelamos contra as autoridades, nós estamos servindo ao nosso adversário. Porque ele já é um pecado, e ele é um pecado de feitiçaria. Quem está dizendo é a própria palavra de Deus. Então, se eu estou falando uma coisa que está escrito na palavra de Deus, já acredito que está falando comigo e com você. Então, nós temos que orar pelos nossos líderes. Nós temos que orar pelos policiais. Você entendeu? Muitas das vezes um policial nos aborda, certo? Igual já me abordou uma vez, eu estava errado, você entendeu? Uma certa circunstância, eu estava carregando uma mãe com um garotinho, e o policial conhecido meu, certo? Ele cumpriu a lei, ele estava certo, mas eu vi que ele não teve misericórdia comigo. Por quê? Porque eu estava olhando o meu lado de amizade com ele. Ele fez o correto comigo. Ele podia ter me aliviado? Podia. Só que ele não me aliviou. Certo? Então o que acontece? Na hora eu fiquei chateado, mas Deus falou comigo para mim não fazer o erro. Certo? Então, muitas das vezes, a gente julga as pessoas que estão a um nível, a um patamar mais alto que nós, e se essas pessoas estão erradas, esses pastores, os diáconos, os policiais, os políticos, o que nós podemos fazer? Temos que orar pela vida deles, para que Deus venha mostrar para eles na onde eles erraram conosco. Você entendeu? E Deus vai permitir que isso venha acontecer conosco. Amém? Deus vai permitir. Certo? Então, o que acontece? Quando nós estamos num processo de conversão, nós todos aqui, Deus ele vai nos testar em muitas áreas da nossa vida. Porque nós ainda temos um caráter defeituoso. Amém? Amém, irmão? Se quiser dar uma lavada no rosto, irmão, fica em pé, você vai dormir.
vão vir. E esses tratamentos vão vir para moldar o nosso caráter, entendeu? Porque todos nós temos um caráter defeituoso, certo? Sim ou não? Sim. Todos nós temos um caráter defeituoso, porque todos nós necessitamos da glória de Deus. Eu costumo dizer que a igreja é um hospital, Jesus é o médico dos médicos, e todos nós que estamos dentro da igreja, nós somos doentes. Todos nós temos problemas, todos nós temos defeito. Então Deus, Ele vai nos lapidar, porque o Espírito Santo, quando nós entregamos a vida para Jesus, e quando nós formos batizados, o Espírito Santo ele já vai tomar posse do nosso corpo. Amém? Amém? O Espírito Santo ele vai tomar posse, e o Espírito Santo ele vai começar a tirar de mim, de você, as coisas que desagradam a Deus. Ele vai começar a nos limpar. E se nós deixar Ele fazer isso, nós vamos sentir dores, vamos ter um sofrimento. Mas esse sofrimento, ele vai ser bom para o futuro, certo? Porque o Espírito de Deus, Ele quer tirar tudo de dentro de mim, de você, que desagrada a Ele, certo? Então, é uma preparação para que Deus venha preparar cada um de nós, para que um dia nós possamos estar num lugar mais alto. Amém? Para que um dia, muitos de nós que estamos aqui, podemos ser pastores de uma igreja. Amém? Porque Deus nos chamou para governar. Certo? Cada um de nós aqui tem um ministério. Certo? E como que nós vamos descobrir esse ministério? Congregando. Amém? Nós temos que estar congregando, que o Espírito de Deus ele vai nos mostrar o ministério. E nós temos que ser submissos totalmente aos nossos líderes. Amém? Então o que acontece? Deus, Ele foi tão bom para mim, que eu lembro quando o pastor Juliano, ele desceu de um camburão. Eu gosto de dar a referência do pastor Juliano, até já comentei aqui com vocês sobre isso, que quando Paulo fala que nós temos que imitar a Paulo, porque Paulo imitou a Cristo. Seja meus imitadores, como eu sou de Cristo, como Paulo fala na palavra dele. Hoje eu tento imitar o pastor Juliano. O pastor Juliano, veja bem, como que esse homem cresceu. Ele tem 5 anos de conversão, olha bem, 5 anos de conversão, e se tiver 2 anos que ele é pastor, é muito. E o pastor Juliano hoje, ele pega esses pastores que tem dentro da cidade de Araquari, que são grandes homens de Deus, muitos homens de Deus, e o amor que esse pastor Juliano tem, ou ele está igual a esses pastores, ou ele está a mais do que esses pastores. Certo? Então o que acontece? Veja bem, o pastor Juliano ontem, ele foi pior do que eu e você. Certo? O pastor Juliano, ele foi um agente penitenciário, ele foi um cara que bateu em muitos presos, e esses dias, esses mesmos presos que ele bateu no passado, ele batizou eles dentro da cadeia. Você entendeu? Porque aquelas próprias pessoas que aceitaram o batismo, que foram batizados pelo pastor Juliano, você entendeu? E pela pastora Fernanda, certo? Eles reconheceram a autoridade que Deus fez na vida daquele homem. Porque hoje você conversa com o pastor Juliano e você vê Cristo nele. Amém? Você vê Jesus. Então eu costumo dizer que as pessoas que estão na cristã apostólica e agarram as vestes daquele homem, o pastor Juliano, tem um privilégio muito grande. Porque aquele homem tem uma sabedoria muito grande. Amém? E outra coisa, o que nós temos que entender também, é que nós aqui somos pessoas rejeitadas pela sociedade. Todos nós aqui. Nós somos rejeitados até pelas pessoas da igreja. Sabiam disso? Mas isso é porque o que Deus tem para nós é grande. Muito maior do que vocês imaginam. Você entendeu? Então, aconteceu um acontecimento comigo esses dias. Você entendeu? Um acontecimento que me deixou chateado. Que esse acontecimento é um tratamento de Deus para a minha vida. Você entendeu?
Mas por que eu fiquei chateado? Porque nós somos de carne e osso. Aqui nas nossas veias, qual é o quê? Não é sangue? Aqui não é óleo diesel e não é gasolina. Eu fui até ele e conversei com ele, certo? E Deus preparou esse homem para cuidar de mim. E quando eu conversei com ele desse acontecimento, o acontecimento que aconteceu dentro da igreja, ele chegou para mim, porque ele é um homem sábio, e me mostrou uma árvore. Ele é uma benção, né? Ele me mostrou, tinha uma árvore seca e falou: irmão, olha aquela árvore. Eu olhei e falei: totalmente seca. Ele falou: tem como você apedrejar aquela árvore? Ele falou: mas como jogar pedra nela? Aí ele falou: pois é, você disseste bem. Porque a árvore que não dá fruto, ela nunca será apedrejada. Mas a árvore que dá fruto, ela sempre será apedrejada, amém? Então, meu amado, veja bem. Então nós temos que nos alegrar da perseguição, amém? Então veja bem, no começo a gente vai ficar chateado, não vai? Vocês concordam comigo? Mas quando ele abriu os meus olhos, eu senti um alívio grande. Eu falei: irmão, você está dando fruto. E quando as pessoas estão dando fruto, elas serão apedrejadas, certo? Porque ele tem me acompanhado, porque eu agarrei as vestes dele. Então, irmão, nós seremos rejeitados dentro da nossa igreja, até pelos nossos pastores. Muitos deles falam para vocês, igual já falam para mim, na minha cara, que eu era um incompetente. Você entendeu? Já falaram para mim que eu era um incompetente. Você entendeu? Que eu era um irresponsável. Mas aí, naquele primeiro momento, eu fiquei muito chateado. Conversei com esse líder abençoado. E ele falou: irmã, é pedrada mesmo. É fruto que está dando. Você entendeu? Então o que acontece? Estou dentro da igreja. Porque de quem eu recebi a pedrada são de pessoas que são pecadoras. Você entendeu? Então nós temos que entender que nós estamos ali dentro porque nós somos pecadores. Então eu entendi que hoje eu falo muito menos, não bato de frente com nenhum líder mais. Você entendeu? Mesmo que esse líder venha errar, e fala ao Senhor para o Senhor fazer a minha justiça, porque quem nos justifica é o Senhor Jesus, não é? Homem nenhum vai nos justificar. Você entendeu? Então vocês que estão aqui dentro, fiquem firmes. Eu vou sair da casa de recuperação porque o obreiro falou, o pastor Giovanni falou, eles estão errados, eu não concordo. Abaixa a cabeça. É doído? É doído. Mas quem está tratando é Deus. Jesus é que está nos tratando. Amém? Jesus é que está nos tratando. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Ele é o rei dos reis, ele é o soberano. Então Deus é que está nos tratando, amém? Então temos que ficar firme na fé. Veja bem, quando nós estamos dentro da igreja e o líder erra com nós, e o líder vai chamar a nossa atenção, você entendeu? E o líder vai chamar a nossa atenção. Você sabe qual a pior coisa que nós fazemos? Nós confrontarmos o líder no erro que nós estamos vendo no líder. E saímos da igreja, você entendeu? Porque eu falo: vou sair da igreja porque o líder está errado, ele errou, ele me confrontou, ele te confrontou no seu erro, você está errado, certo? Então você não tem que confrontar o líder, você tem que falar para Deus, fazer justiça, você tem que orar para ele, porque Deus constituiu ele seu líder, você entendeu? Aí o que o adversário põe no nosso coração? Sai da igreja. Olha aí, o líder está errando, e o líder erra e quer chamar a sua atenção, sai da igreja. Então a primeira coisa que o adversário põe na nossa cabeça é sair da igreja. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque já aconteceu comigo, você entendeu? Já aconteceu comigo, certo? Tem algumas pessoas dentro da igreja que saíram da igreja por causa disso, que se elas tivessem me dado a oportunidade de conversar com elas e mostrar para elas o que aconteceu comigo, muitas das vezes o Espírito Santo podia convencer elas de não ter saído. Amém? Então o que acontece?
esse irmão que saiu da igreja, quando ele falou o erro do pastor, ele estava errado? Muitas das vezes ele estava até certo demais. Mas não, ele não podia ter saído da igreja. Porque ele tem que pôr dentro do coração dele que a igreja é de Jesus. Amém. A igreja é de Jesus. A igreja não é do homem. Mas aquele homem que foi se levantado como líder daquela igreja, ele foi se levantado para ajudar nós. Então, muitas das vezes, nós que somos insubmissos, nós que somos rebeldes, você entendeu? O que a gente vai ver? A gente vai ver o erro do líder. E nós não vamos ver as qualidades dele. Porque muitas das vezes, aquele líder, que ele está te repreendendo, e você está errado. Porque o líder está te repreendendo. Você entendeu? Muitas das vezes, vou dar um exemplo aqui. Nós que somos homens de Deus, eu sou um pastor, aí o irmão aqui arruma uma namorada do mundo. Vou chegar para ele e falar, irmão, está errado. Está totalmente errado. Você entendeu? Está errado. Certo? Aí o irmão, ele está muito apegado na garota, ele vai se rebelar contra mim. O que o irmão vai fazer? Ele vai saber do erro meu e vai falar, eu sei que eu estou errado, mas você fez isso, isso e isso. Aí ficou tudo errado, irmão. Aí que ficou errado mesmo. Porque eu não tenho que apontar o erro do meu líder. Eu tenho que ver o erro que está em mim. Certo? Para corrigir o errado que está dentro de mim e orar para que Deus tenha misericórdia do meu líder, para que ele venha enxergar o erro dele. Amém? Esse é o certo. Aí o líder não, um membro da igreja, que isso já aconteceu comigo, é rebelde. Você entendeu? Porque eu já fui muito rebelde, já aconteceu isso comigo, então eu tenho experiência nessa área, certo? Aí o que eu faço? Eu vou, abandono a igreja, certo? E eu estou saindo com um problema de dentro da igreja, amém? Veja bem, eu estou saindo com um problema de dentro da igreja. Aí o que eu falo? Eu vou para outra igreja, igual eu já fui. Eu nunca me afastei do caminho do Senhor, mesmo fazendo as coisas erradas, você entendeu? Então eu nunca. Então, quando aconteceu isso comigo, eu fui para a Fonte da Vida, fiquei lá 4 meses, depois fui para a Igreja de Cristo, fiquei mais 4 meses, depois Deus usou uma grande mulher de Deus. Eu estava muito deprimido, muito angustiado, e fui para o Ministério El Shaddai. Fiquei 1 ano e meio no El Shaddai. Amém? Aí fiquei 1 ano e meio no El Shaddai, formei para a escola de líderes El Shaddai, pedi aos pastores para voltar para a igreja de onde eu saí. Então eu saí com o meu erro e tive que voltar para trás. E quando eu voltei para a igreja, você entendeu? O que aconteceu? Fui muito bem tratado, certo? Fui muito bem tratado, e Deus falou no meu coração, falou, esse tratamento ele vai acabar, entendeu? Então, quando esse tratamento ele veio acabar, e Deus, amém, irmão? E Deus já tinha avisado que o tratamento ia acabar, Deus estava me avisando, o tratamento vai acabar. O que Deus estava falando? Fica quieto aqui dentro. Aí eu, ainda rebelde, desobediente, porque o tratamento mudou, porque a igreja começou a encher, eles começaram a focar os outros membros da igreja, e eu muito machucado, né? Muito machucado, com muitas enfermidades na alma, saí da igreja de novo. Saí da igreja porque veio um pastor de fora, que era muito conhecido meu, que era dessa igreja que eu estou hoje. Eu fui congregar com esse pastor. E essa igreja, ela não veio a dar seguimento da cidade,
vezes aquele não era o tempo de Deus para ela dar fruto dentro da cidade, certo? E eu voltei de novo para a igreja onde eu estou hoje. E eu comecei a entender, Deus tratou muito na minha vida. O maior tratamento que eu tive com Deus, eu gosto de falar muito isso, certo? Foi o meu último relacionamento que eu tive com a minha ex-namorada. É uma mulher que eu amei muito, uma grande mulher, uma mulher trabalhadora, uma mulher guerreira, certo? E que Deus, naquele momento, viu que não era o momento de eu e ela ter nos relacionado. Porque o nosso relacionamento comigo e com ela começou errado. Em que sentido? Desobediência minha, de ter 16 anos dentro da igreja. O que eu tinha que ter feito? Chamado o meu pastor, que é o líder da igreja, sentado eu e ela e meu pastor, para que meu pastor viesse nos aconselhar qual o caminho que eu e ela ia tomar, para que hoje nós pudéssemos estar juntos ainda, certo? Então o que eu quis fazer? Eu quis fazer do meu jeito, o erro foi totalmente meu, porque ela não tinha a experiência que eu tenho, né? Com Cristo, que eu tenho 16 anos que eu estou na igreja, e muitas das vezes eu não sei muito dos versículos de cor que tem essa palavra, mas eu tenho um entendimento muito grande dessa palavra. E quando tem versículos que eu quero achar, eu procuro, você entendeu? Para ver o livro que está, então eu peço uma informação do pastor para que ele venha passar para mim. Então o erro do meu relacionamento entre eu e ela foi meu. Porque eu tinha que ter chamado ela, chamado o meu líder e sentado com o meu líder. Porque veja bem, eu fico vendo ele para sentar, igual ontem eu vi ela para sentar, ele foi conversar com o casal, você entendeu? E ele chegou para esse casal, que eu conheço ele, ou ele chega para outros casais e ele fala, por enquanto você não está preparado para ter um relacionamento. E se você acatar o que ele está falando, você vai ser bem sucedido, amém? Você vai ser bem sucedido, porque o Espírito Santo de Deus está usando ele, certo? E graças a Deus, ele tem falado muito comigo, que nessa área eu já estou preparado, amém? A gente tem conversado muito, porque ele chegou para mim esse dia, eu estou debaixo da submissão a ele, estou debaixo da submissão da minha pastora. Mesmo se eles falarem coisas que eu não vai me agradar, eu vou acatar, certo? Então esses dias ele chegou para mim e falou, Wilder, nós vamos orar em 2 alvos. Eu falei, qual pastor? Pelo seu casamento e pelo seu ministério. E eu falei, amém. Isso foi numa quarta-feira, no grupo de crescimento que nós temos na casa dos jovens. Aí eu cheguei, dormi, acordei na quinta-feira, eu falei, mas está tudo errado. Eu peguei e liguei para ele, falei, pastor, mas está tudo errado. Ele falou, o que aconteceu? O senhor me falou que nós vamos orar para 2 alvos, para o meu casamento e pelo meu ministério. Eu falei, pastor, o alvo é o ministério. Porque se eu for bem sucedido no ministério, automaticamente Deus vai mandar o casamento, amém? E ele falou assim, irmão, é isso que eu queria ouvir de você, porque eu já sabia disso, mas eu deixei você decidir. Olha para você ver a sabedoria do homem, amém? Amém. Então, olha para você ver a sabedoria do homem. Então ele falou assim, então vamos para o ministério. Então ele fala, irmão, vai pregar na casa de recuperação, eu vou, irmão, vai pregar em tal lugar, eu vou, irmão, vai pregar em tal lugar, eu vou. Então eu estou debaixo da submissão dele. Ah, o pastor errou comigo. Errou? Ajoelha lá na sua casa, pede Deus para te justificar e ore pela vida dele, para que Deus mostre o erro para ele, amém? E quando nós fazemos isso, nós seremos bem-sucedidos, certo? Porque nós estamos debaixo da liderança dele, estamos debaixo da liderança da pastora Fernanda, você entendeu?
Então, nós não temos que começar a ver os erros dos nossos líderes. Nós temos que começar a ver as qualidades que eles têm. Mesmo que eles venham errar, porque todos nós erramos, irmão. Ou tem alguém aqui perfeito? Tem alguém aqui que não é pecador? Amém? Então todos nós somos pecadores, todos nós temos defeito. Então, aquelas pessoas que hoje não estão na igreja, eu peço a elas que o Espírito Santo de Deus ilumine a mente delas, você entendeu? Para que elas possam voltar para a igreja, certo? Ah, mas eu não quero voltar para a igreja, mas que volte lá, para que venha haver um conserto, amém? E esse conserto, o Espírito Santo, ele vai encaminhar para que haja esse conserto. O Espírito Santo, ele é amor, ele vai preparar o momento, amém? Foi igual ao meu relacionamento. Quando eu perdi o meu relacionamento, certo? Eu recebi uma mensagem esse dia de uma operadora, certo? Não sei se foi da TIM ou da Oi, porque eu nem procurei saber qual operadora. E Deus falava assim: olha, você só vai entender o que eu estou fazendo hoje na sua vida amanhã, certo? Fique firme na minha fé. Eu conversei isso com o meu pastor, e o meu pastor falou: Winter, essa manhã pode ser hoje, certo? Essa manhã pode ser hoje, dia 26 de maio de 2014, certo? Então o que Deus estava falando? Fica firme, porque Deus, Ele quer fazer as coisas certas para mim e para você, para que amanhã não haja, por exemplo, eu gosto de falar no relacionamento sentimental, porque a bênção que eu quero receber é essa, né? Primeiro lugar é Cristo, primeiro lugar é meu ministério, mas depois é a minha família que eu quero constituir. Por que eu gosto de falar isso? Porque Deus sabe que naquele momento, se você está com uma mulher e você não está preparado, nem você e ela, esse casamento não vai durar nem um ano, nem 2 anos. Então Deus, Ele vem a preparar o homem, Ele vem a preparar a mulher, que muitas das vezes para que eles se encontrem lá na frente, certo? E esse relacionamento vem durar até o final da vida. Ou então, que não seja ela, ou então que seja outra, certo? Que seja outra mulher para mim, que seja outro homem para ela, que seja um homem de Deus, amém? Então, qual que é o conselho de irmão que eu tenho para vocês? Não mexam com mulher que está no mundo, certo? Tirando as pessoas que já são casadas, né, irmão? Não sei se o senhor é casado, mas as pessoas que são solteiras, cuidado. Ah, mas eu amo ela. Não, vai casar, mas vai pagar o preço. Ah, ela pode converter? Pode, ela pode converter. Só que você vai ter que pagar o preço. E o preço, ele é caro. Agora, se você for um homem guerreiro e sustentar, amém? Deus pode dar vitória? Deus pode dar vitória. Deus pode dar vitória. Porque as escolhas quem faz é nós que fazemos as escolhas. Aí você fala assim: irmão, eu estou na casa de recuperação, não conhecia Jesus, minha namorada, ela está no mundo. O que você me fala, irmão? Ora a Deus, ajoelhe, fala: Senhor, essa é a mulher que o Senhor preparou para viver comigo o resto da vida? Se essa é a mulher, Senhor, o Senhor vai converter ela, o coração dela. Mas se essa não é a mulher que o Senhor tem preparado para ser minha esposa, o Senhor arranque ela da minha vida e põe outra na minha vida, que seja feita a sua vontade, não a minha vontade. Porque a nossa vontade, meu amigo, infelizmente, eu tenho que falar uma expressão, ela é uma desgraça, que significa sem a graça de Deus. Porque a nossa vontade não é a vontade de Deus. E os pensamentos que nós temos, Deus tem muito maiores. Os pensamentos dele são muito maiores que os nossos. Aí você fala: irmão, minha namorada, ela é do mundo, então vamos lá, irmão. Vai ajoelhar todos os dias, falar com Deus. Você entendeu? Quando você estiver com ela, fala de Jesus para ela, mostra o caminho para ela, que é Cristo. Você entendeu? E pede a Deus: Deus, ela é a mulher, então faça com que ela venha te aceitar. Agora, muitas das vezes, se você está muito apaixonado, você entendeu? E se você quer casar com ela,
Quem é eu para falar para você que você não deva casar com ela? Certo? Porque muitas das vezes eu falo para você que você não deva casar com ela, e amanhã você me chama na rua e fala, mas que isso, é um babaca, você falou que eu não devia casar com ela, eu casei com ela e nós se damos muito bem. Pode acontecer? Pode. Mas é um caso esporádico. Certo? De 1000 acontece, pode acontecer também. Mas de preferência que esteja no caminho de Cristo. Por quê? Veja bem, você é um homem que está na igreja. Ou então, a mulher está na igreja e você não está na igreja. Aí você sai, você está com ela. Ela vai querer fazer coisas, ou ele vai querer fazer coisas que não condiz com Deus e não vai condizer mais com você. Certo? Muitas das vezes ela vai querer ir com forró e você sabe que é errado. Amém? Muitas das vezes ela vai querer beber uma cerveja e você, como cristão, não pode beber a cerveja. É aí que a Bíblia fala que o jugo desigual nunca vai dar? Certo? Por esse motivo. Certo? Aí você fala assim, irmão, mas Deus pode converter? Ela pode converter. Então o que você tem que fazer? Ajoelhar. Ajoelhar, pedir Deus para que te dê estratégia, para que ela venha aceitar o Senhor Jesus, para que quando você sair daqui, você vai para a igreja com ela. Certo? E pedir a Deus, Deus, ela é a mulher que o Senhor tem preparado para mim. Se for, que o meu amor aumente por ela, que o amor dela aumente por mim, que ela vá para a igreja comigo, certo? E que nós seguimos o caminho de Deus, porque eu tenho que falar para você, é por isso que eu falo que nós temos que ter submissão da nossa liderança. Veja bem por quê. Porque se você sentar hoje com o meu pastor, o Juliano, e falar, pastor, eu arrumei uma namorada dela do mundo, ele vai falar, irmão, passa fora. Vai falar na sua cara, de cara ele vai falar. E ele vai provar para você na palavra de Deus. E se você ficar bravo, você está ficando bravo, não é coisa, você está ficando bravo com a palavra de Deus. Cabe a você se vai aceitar a palavra de Deus ou não, amém? Glória a Deus. Então, cabe a você se vai aceitar a submissão dele ou não a submissão dele. Aí se você for rebelde e não aceitar a submissão dele, você casa com a pessoa. Amém? Amém? Esses dois estão casados. Vai pagar um preço alto, irmão. O preço é muito alto. Porque namorar é uma coisa. Morar dentro de uma casa é totalmente diferente, meu amado. Amém? Meus amados, vamos concluir a palavra. Vamos abrir em Salmos, capítulo 40. Amém? Veja bem o que o Senhor tem preparado para que essa palavra seja uma palavra complementar. Amém? Salmos 40, meus amados. Amém? A partir do verso 1. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o terão e temerão e confiarão no Senhor. Amém? Olha o que Deus fala, irmão. E nós temos que ter a paciência. Bem, Deus fala que nós temos que ter a paciência. Deus, Ele vai nos firmar na rocha. Meus amados, quem que é a rocha? Quem que é a rocha? Isso, a rocha é Jesus. Ele vai nos firmar na rocha. Amém? Então, tudo que nós falamos sobre a submissão dos nossos líderes, como que nós vamos conseguir ser submissos ao líder? Temos que ser obedientes à liderança e temos que ter paciência uns com os outros. Em todas as áreas da nossa vida nós temos que ter paciência. Certo? Porque a paciência, ela produz perseverança. A paciência, ela produz fé. Certo? A paciência, ela produz crescimento espiritual. Certo? A paciência, ela produz vitória. Amém? A paciência, ela produz vitória. Então, o que acontece? Voltando lá àquele assunto, até no relacionamento, tudo nós temos que ter paciência. Não é mesmo? E muitas das vezes,
Se você for um homem de Cristo, né, irmão? Se você realmente for um homem de Deus, a sua namorada, quando ela vê que você mudou, ela vai falar: eu preciso conhecer esse Deus que você sabe. Amém? Aí você pode ter a vitória. Se você for um cara totalmente diferente, que ela, quando ela olhar, talvez você não precisa nem pregar para ela, só para o seu testemunho, certo? Que ela olhar para você, que ela é uma mulher do mundo, que ela não conhece a Cristo como você conhece, ela vai olhar para você e vai falar: tem que conhecer esse Deus que esse cara conhece. Amém? Então ela vai olhar para você, ela vai ver que você é um homem diferente. Você entendeu? Ela vai ver que você é uma pessoa diferente de todas as pessoas. Eu vi ontem uma coisa, quando eu estava indo para a igreja, eu estava entrevistando aquele Neymar, aquele jogador de futebol. E uma apresentadora, você vê como as pessoas, quando elas são do mundo, elas não sabem nada de Deus. Perguntou para ele: Neymar, qual que você prefere, uma mulher quietinha ou uma seidinha? Vamos falar a verdade, uma mulher que não tem um conhecimento de Deus, que agrada ao nosso adversário, que muitas das, a mulher que não conhece a Cristo, você entendeu? O que ela vai fazer? Muitas das vezes ela vai deitar na cama com o cara, você está entendendo? Porque o cara é montado no breu, para achar que ela vai segurar ele. Isso é palhaçada. Sexo não segura ninguém, filho não segura ninguém, amém? Você entendeu? Quem segura é o amor em Cristo. Cristo e o amor segura. Você entendeu? E ele falou que ele prefere as mulheres quietinhas, mesmo ele não conhecendo a palavra de Deus. Mas o que ele quer dizer quietinha? Aquela mulher que se respeita, aquela mulher que tem princípios. Porque tem muitas mulheres que não estão dentro da igreja, mas são mulheres que têm a mais cristã do que uma que está. Você entendeu? Então, se você tem um namorado que você vê que é assim, você entendeu? O seu testemunho, você pode ganhar para Jesus. Amém? Você vai conseguir ter a vitória. Eu acredito na vitória de cada um de vocês. Amém. Certo? Então, por exemplo, eu estou esperando com paciência o meu casamento. Certo? Ah, Wilton, com quem que você casar? Eu quero casar com a pessoa que eu gosto dela. Ah, mas se não for ela? Se não for ela, meu querido, Deus vai preparar outra. Porque Deus, ele vai cumprir para cada um de nós que estamos aqui todas as promessas que ele prometeu para nós. Amém? Amém? Deus vai prometer. Antes de eu e você ir embora dessa terra, Deus vai preparar todas as promessas que ele nos prometeu. Aí muitas das vezes você fala assim: por que você está esperando com paciência nessa mulher? Porque Deus ainda não pôs no meu coração amor por nenhuma outra mulher. Então, o meu alvo é essa mulher. Mas se não for ela, Deus vai preparar outra mulher. Você entendeu? Mas por que você tem um alvo nessa mulher? Porque é uma mulher que já conhece a palavra. Entendeu? Não quero uma mulher que não conhece a palavra. Por que você não quer uma mulher que não conhece a palavra? Porque muitas das vezes as mulheres que estão dentro da igreja, já é difícil nós lidar com eles, já é difícil ela lidar com nós. Amém? Porque todos nós não temos defeito? Todos nós não temos defeito? Todos nós temos ciúmes. Só que tem pessoas que têm ciúmes a mais do que as outras. Amém? Tem pessoas que têm mais ciúmes que as outras. Se você falar: Wilton, você tem ciúme? Tem. Mas não é aquele ciúme obsessivo. Fico na minha. Certo? Fico na minha. E oro a Deus. Você entendeu? Então, todos nós temos defeito. Então, o alvo, nós temos que ter o que? A paciência em Cristo. Porque a paciência, ela vai gerar a perseverança. A perseverança foi como eu disse, ela vai gerar a fé, e a paciência vai gerar o crescimento ministerial que Deus tem preparado para cada um de nós. Amém? Porque Deus, ele quer nos abençoar de uma forma sobrenatural. Deus, ele tem grandes bênçãos para nos entregar. Amém? Então Deus, ele quer que nós sejamos submissos aos nossos líderes, certo? Que em primeiro lugar seja dentro da igreja, e ele quer que nós sejamos submissos aos nossos pais e às nossas mães. Amém? Certo? Eu estou voltando aqui atrás um pouquinho,
paciência com a submissão, porque veja bem, preste bem atenção, ser cristão aqui, dentro da casa de recuperação, Pai do Senhor, meu amado, a bênção, ser cristão na rua e dentro da igreja é uma coisa. Agora, eu quero mostrar para vocês e para mim que o homem de Deus ele tem que ser cristão dentro da casa dele. Amém? Ali é que o bicho pega. Ser cristão e ser submisso aos nossos pais, às nossas mães. Amém? E ali é mais complicado. Sim ou não? Certo? Então, o que acontece? Não é mesmo? Vocês concordam comigo? Então, muitas das vezes, se eu e você conseguirmos ser cristão dentro de nossas casas, olha que bênção. Olha, veja bem, o meu pai, ele é incrédulo. Ele não acredita em Deus. Então, o meu pai, muitas das vezes, ele é usado pelo adversário. E muitas das vezes o meu pai me afronta. Aí o que eu faço? Fico calado. Amém? Calado, totalmente calado. Certo? E meu pai, no outro dia, eu vejo um arrependimento muito grande nele. Por quê? Porque ele foi usado pelo adversário por me confrontar com palavras, foi usado pelo adversário até para chutar muitas das vezes a porta do meu quarto, certo? Mas é ele, não é ele. Você entendeu? Então nós temos que entender que é o nosso adversário. Por isso que temos que ter discernimento, porque Deus está nos mostrando que não é ele, que é o. Tem pessoas que não gostam de falar, mas eu vou falar aqui, entre nós, todos nós somos homens, ele está sendo usado pelo demônio. É uma palavra muito forte, não é? Satanás. Então, qual que é a postura hoje do Inter com a minha família? Calado, certo? Se as minhas irmãs que são sanguíneas, como eu sou sanguíneo, se as minhas irmãs falam alguma coisa com o Inter fica calado. O Inter não fala nada, certo? Aí muitas das vezes passa meia hora, uma hora, elas ficam envergonhadas. Agora veja bem se eu vou bater de frente. Aí se eu vou bater de frente, sabe o que vai acontecer? Daqui a pouco estão camburando a porta da minha casa. Certo? Então, nós temos que ser cristão dentro de nossa casa. Amém? Então, o cristianismo começa no nosso lar. Amém? Então, temos que começar ali, dali para a igreja, dali sermos submissos aos líderes, e para que tudo isso nós conquistamos, nós temos que ter a paciência. Amém? Nós temos que pedir a paciência de Cristo. Nós temos que ter a calma, pedir longanimidade, pedir mansidão, domínio próprio. É uma coisa que até minha ex-namorada me corrigia, e a minha pastora até me falou, eu sempre tive problema de roer as unhas. Você também, né, irmão? Então, Deus, nós temos que pedir a Deus que nos liberte desse mal. Amém? Temos que pedir a Deus que nos liberte desse mal. Certo? Porque isso gera ansiedade. E Deus não trabalha em cima da ansiedade. Deus trabalha em cima da tranquilidade. E quando Deus vê que eu e você estamos preparados, somos pacientes e estamos no caminho dele, sabe o que ele vai fazer? Muitas das vezes ele tem a bênção para dar para nós aqui um ano, ele dá daqui 3 meses. Olha o tanto que Deus nos ama. Ele vê que nós já estamos preparados, ele sabe que nós somos submissos aos nossos líderes, ele sabe que nós temos a paciência, que nós temos o domínio próprio, ele fala, agora o meu filho já está preparado, agora eu vou entregar a bênção na mão dele. Amém? Amém. Meus amados, essa é a palavra de hoje. Eu espero que Jesus tenha falado comigo e com vocês. Eu espero que o Senhor me dê outra oportunidade de estar aqui. Amém? Amém. Eu sinto muito feliz de estar com vocês, porque todos nós somos iguais. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Que o Senhor nos abençoe.
Pai, muito obrigado, Senhor, por esta manhã. Meu Deus, obrigado por o Senhor ter falado conosco. Obrigado, Senhor, por o Senhor ter nos dado a paciência. Obrigado, Senhor, porque eu tenho certeza que o Senhor tem posto no coração de cada homem de Deus que está aqui, que o Senhor tem posto a paciência na vida deles, e que o Senhor, meu Pai, vai pôr no coração de cada um a submissão que o Senhor tem para cada um de nós, para que nós possamos ser obedientes aos nossos líderes, para que nós possamos ser obedientes às autoridades constituídas pelo Senhor, para que nós possamos ser obedientes aos nossos pais, para que nós possamos, meu Pai, ter a paciência, termos longanimidade, domínio próprio, mansidão, para que as bênçãos que o Senhor tem preparado para nós venham nos seguir e nos abençoar de uma forma sobrenatural. Amém. Amém. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Tudo posso naquele que me fortalece. Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus tem grandes bênçãos para nos entregar, meu irmão. Deus é contigo. Deus te abençoe, irmão. Estamos aí, precisar. Vem, varão. Jesus te abençoe. Jesus te abençoe, abençoado. Fique com Deus, irmão. Fica firme. Está chegando o seu dia. Está chegando o nosso dia, né? Nossa vitória. Chegando o nosso dia, né, irmão? O Senhor te abençoe, irmão. Fica firme, que a vitória é sua. Amém? Nossa vitória. Amém. Glória a Deus.